Olá você, eu sou Marcos Oliveira, professor de Teologia. Seja bem-vindo ao canal Teologia Fácil. Conforme prometido, hoje nós estaremos aí postando a nossa primeira aula com o tema Como Estudar a Bíblia. Estarei passando nessa aula 7 dicas muito importantes para você fazer um bom estudo da palavra. Você que às vezes quer estudar um exemplar, mas tem uma certa dificuldade em compreendê-lo, de forma simples, estarei passando para você essas 7 dicas. A primeira dica que eu quero passar para você é o seguinte: você tem que ter o desejo. O que é o desejo? O desejo ele está no pensamento. Depois do desejo existe aí o pensamento. Digamos o seguinte: você deseja tomar aí um sorvete bem saboroso, do sabor que você gosta. Isso está no pensamento. Obviamente que depois o seu corpo vai preparar, você vai começar a desejar isso através da sua gesticulação corporal. Aí entra a vontade. Não basta somente o desejo. Há quem diga que o desejo passa, mas a vontade é que vai preparar o seu corpo para você tomar determinada atitude. Então isso é a primeira coisa que você tem que ter dentro dessas 7 dicas, é exatamente você ter o desejo, ter a vontade de realmente estudar a Bíblia. A segunda dica que eu dou para você é você ter um lugar tranquilo. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que ter um lugar tranquilo. É óbvio que às vezes temos uma certa dificuldade em encontrar um local determinado, um local tranquilo. Conforme vocês estão observando aqui, nós estamos começando agora a fazer o vídeo. Então já quero falar com você que nós, ao decorrer das aulas, ao decorrer do tempo, nós estaremos preparando toda uma estrutura para estar gravando para você um melhor vídeo, com uma dicção melhor, com uma fala mais técnica, com iluminação, enfim. Então, voltando ao nosso assunto, você procurar ter um lugar tranquilo onde você possa encontrar sozinho com aquilo que você quer fazer. Porque caso contrário, se você começar a estudar, quer seja a Bíblia ou algo que você queira em um lugar tumultuado, de muito barulho, você não vai poder fixar o seu pensamento naquilo que você quer fazer. Então, segunda dica é você ter um lugar tranquilo, independente onde seja. Não existe assim uma lei que tem que ser um lugar, independente aonde seja, que seja um lugar tranquilo, um lugar do seu agrado, um lugar que te chame a atenção para fazer. A terceira dica: como você vai estar estudando a Bíblia, obviamente que a Bíblia, apesar de na sua formação como matéria-prima, ela é a mesma coisa de um livro, não um livro que nós usamos no nosso dia a dia, um livro acadêmico, um livro de romance, qualquer um livro. E também na sua forma de escrita, na sua gramática, no nosso caso aqui na língua portuguesa, também ela não difere de nenhum outro livro. Porém, há um diferencial, uma singularidade muito importante que tem a ver com a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro inspirado. Por que eu estou dizendo isso? Para você estudar a Bíblia, você tem que primeiramente orar. Nessa oração, aí talvez você fale assim: mas eu não sei orar. Orar é uma coisa simples. A oração, para você ter uma ideia, ela vem do latim, que significa orare. O que é a palavra orare no latim? Significa conversar, significa falar. Então, a única coisa que você precisa fazer, mesmo na sua simplicidade, você que está começando do zero, até porque o nosso canal Teologia Fácil, é fazer com que você venha aprender a Bíblia do zero. Você que não tem afinidade, não tem familiaridade com a sua Bíblia, com os livros da Bíblia, você começar a sua leitura, você começar a sua aprendizagem na área teológica do zero. Então é você conversar com Deus na sua simplicidade. Não precisa você ter assim uma oratória, magnificíssimo Deus. Não, na sua simplicidade, você conversando com Deus, Deus conhece a sinceridade do seu coração, a sua fala. Sendo assim, você vai estar preparando o ambiente através, num sentido espiritual, para você ler a Bíblia. Mais uma dica que eu dou para você, que aí no caso é a dica de ter uma Bíblia. Né? Isso é muito importante. Então depois que você ora, conversa com Deus, você tem que ter a Bíblia. Agora, que tipo de Bíblia que você tem que ter? Eu trouxe aqui uma, que eu tenho, uma das tantas outras que eu tenho. Essa aqui é uma Bíblia simples. Nós temos ela aqui, ela está na versão João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel do texto original. Quando nós falamos do texto original, veja bem, não é o texto que foi escrito pela mão dos apóstolos, porque esses textos
já não existe mais, e hoje nós temos cópias sobre cópias. Os textos da Bíblia mais originais que nós temos é o achado de Qumran. Então, através dele, nós temos a originalidade da maior parte da Bíblia. Isso é uma outra aula que nós estaremos estudando aí em arqueologia ou bibliologia. Estaremos falando um pouco desses achados lá do sítio de Qumran. Então, a partir desses textos, desses manuscritos que foram achados lá, é que nós expressamos essa palavra texto original. Então, voltando ao assunto, eu tenho aqui uma Bíblia. Minha Bíblia é uma Bíblia simples, pelo menos essa aqui. Ela tem as suas passagens que Jesus fala em vermelho. Quando você for comprar uma Bíblia, se você adquirir já um exemplar. Se você não comprou ainda, ao comprar a Bíblia, você pode pedir lá a pessoa onde você vai estar comprando, pela internet ou numa loja, uma Bíblia com a letra em vermelho, onde Jesus está falando. Mas, independente disso, você pode usar qualquer uma versão da Bíblia, qualquer uma tradução da Bíblia, desde que essa tradução seja melhor para a sua compreensão. Hoje nós temos uma gama muito grande de traduções da Bíblia. Nós temos a corrigida, atualizada, a renovada, a NVI, enfim, muitas outras Bíblias. Nós estaremos falando sobre isso em um outro vídeo. Então, ter uma Bíblia para você começar a ler. E a quinta dica que eu dou para você é o seguinte: a primeira coisa, quando nós começamos a ler um exemplar da Bíblia, em tudo na nossa vida, nós temos uma ideia do chamado achismo. O que é o achismo? O achismo é aquilo que faz parte do senso comum, é aquilo que todo mundo pensa igual. Mas, até então, não se tem comprovação com relação a isso. Isso é o achismo. O achismo é aquilo que você não tem uma compreensão exata e acha que é aquilo. Esse achismo, você, como um leitor da Bíblia, assim como eu também era, eu cheguei achando muita coisa. E de acordo com como eu fui lendo a Bíblia, eu fui vendo que a maioria das coisas que eu achava que era certo, que eu achava que deveria ser aquilo que era o verdadeiro, não era. Então, a primeira coisa que nós temos que deixar de lado é o chamado achismo, é o senso comum. Aí você vai se aproximar mais da Bíblia e você vai estar passando por uma outra fase, que é a fase do ler. Então, onde você vai começar a ler a Bíblia. E aqui eu quero abrir um outro parênteses e explicar para você um negócio. Eu milito como professor na área de educação religiosa há mais de 15 anos. E até hoje, confesso a vocês que eu vejo assim, uma certa dificuldade com certas pessoas. Tanto faz sendo ela da igreja ou não da igreja, mas são pessoas que são simpatizantes, são pessoas que gostam de lerem a Bíblia. Eu conheço pessoas que leram a Bíblia 2, 3 vezes, mas se você chegar para ela e fazer uma pergunta, ela não sabe nada. Ela apenas é um leitor. E ser um leitor, isso não vai fazer você aprender, né? Ler é essencial, é verdade que sim. Mas o que vai fazer você conhecer mesmo a Bíblia é você estudar. Isso é que vai fazer toda a diferença. Aí eu volto a falar para você, todo aquele que estuda, ler. Mas nem todo aquele que ler, estuda. Essa é a grande diferença. Outra coisa, não tenha pressa. Isso é uma coisa fundamental. Eu aprendi quando muito menino, na sala, a professora dizia que a pressa é inimiga da perfeição. Eu sei que existem várias metodologias hoje, você lê um exemplar da Bíblia, que são 66 obras, em um ano, 31.183 versículos, você consegue ler isso dentro de 365 dias ou 366, se for aí o ano bissexto. Só que há uma situação que tem que ser observada aí. Ler somente não adianta, você tem que estudar. Agora, voltando aqui para as dicas, a sexta dica é o seguinte: por onde então começar a estudar a Bíblia? Não existe aí, eu posso dizer para você, uma receita de bolo para você começar a estudar a Bíblia. Tem pessoas que começam a estudar a Bíblia no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, outros já começam lá das cartas paulinas, outros estudam de forma aleatoriamente. Isso nós iremos falar também em uma outra aula, porque uma coisa é você estudar a Bíblia, outra coisa é você ler um texto da mesma para o seu devocional. É totalmente diferente. Porque quando você estuda a Bíblia, se você estudá-la de forma aleatória, ou seja, você abre a Bíblia hoje, você lê um versículo.
Você lê, olha, vai estar passando aqui um barulho, que a casa é próxima à pista e não tem jeito. Caso contrário, teria que ser um estúdio todo com acústica, tudo certinho, e eu não tenho essa disponibilidade ainda. Mas voltando ao caso, tem pessoas que leram a Bíblia de forma aleatória. Às vezes lê um versículo, às vezes lê, digamos, um capítulo inteiro, ou às vezes lê uma passagem, mas isso não significa dizer que vai dar a ele uma totalidade de compreensão. E existe essa corrida também de, eu quero ler a Bíblia toda em um ano. Eu conheço pessoas, volto a dizer, que leram a Bíblia, usaram essa metodologia de ler a Bíblia toda em um ano. Inclusive tem pessoa que já está lendo consecutivamente pela terceira vez, mas você faz uma pergunta, ela simplesmente diz, eu não entendo o que eu leio. Então eu vou levar você a estudar a Bíblia com compreensão. Conforme eu disse, não existe uma receita de bolo, não existe uma mágica para fazer você estudar a Bíblia, mas porém tem aí alguns indicativos que vai levar você a fazer uma leitura com mais aplicação, com mais entendimento. Porque qual é o tema central da Bíblia? É uma pergunta que eu faço a você. O tema central da Bíblia é conhecer a pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. Tudo que está no chamado Antigo Testamento está fazendo referência acerca do que viria a ser esse Cristo. E tudo que está depois, aí vai ser já a pregação desse Cristo ressuscitado. Então, qual é a minha dica agora, como a sexta dica para você estudar a Bíblia? É você começar pelos evangelhos. Você começar lendo Mateus, você começar a ler depois o Marcos, depois você ler o evangelho escrito por Lucas, posteriormente você lê o último evangelho escrito por João, e depois você ir para a história da igreja, que é Atos dos Apóstolos, que é também chamado Atos do Espírito Santo, há quem chame também de Quinto Evangelho, e ali vai estar falando sobre a biografia da igreja, ou seja, a história, a vida da igreja após a ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, nessas 4 obras, você estará lendo acerca da vida de Jesus. O seu nascimento, a promessa do nascimento, o seu nascimento, sua vida como adolescente, posteriormente como adulto, o início do ministério, os milagres que ele faz, a sua condenação, crucificação, sepultamento, ressurreição, os outros dias que ele passa junto com seus discípulos e apóstolos, posteriormente a sua ascensão, e aí em Atos dos Apóstolos você vai ter a descida do Espírito Santo. Então é simples assim. Posteriormente a isso, você então dá continuidade na chamada leitura das epístolas, onde você vai estar lendo aí as epístolas paulinas, as epístolas gerais, também conhecidas como as epístolas universais, aí você vai fechar lá no livro do Apocalipse. Depois então você vai para o Gênesis. Lembrando que isso aqui é só algumas dicas que nós estamos dando nessa série de vídeos, como estudar a Bíblia. E a sétima e última dica que eu dou para você é anotação. Isso é uma coisa principal. Quando você estiver estudando a Bíblia, de repente vai aparecer uma palavra que você não tem uso de usar no seu dia a dia através do vocabulário. Até porque a linguagem bíblica, de acordo com a que você possui ou que você vai adquirir, ela é um pouco meio diferente da nossa expressão verbal da língua portuguesa, quer seja coloquial, quer seja a gramática aí da língua portuguesa, é um pouco diferente. Então o que deverá ser feito? Você tem aí um caderno, compre um caderno, anotação, um bloco de anotações mesmo, e passa a anotar tudo aquilo que você está lendo, um nome talvez que você vê de uma pessoa que te chame curiosidade, que você não conhece ali o significado, talvez uma palavra que você leia também que você não conhece o significado, e posteriormente a isso você vai fazer uma pesquisa mais profunda, às vezes em palavras de pessoas, nome próprio ou nome comum. Isso é muito interessante e vai te ajudar muito nessa pesquisa. Então nessa aula de hoje, quero te agradecer aqui, muito obrigado por você ter permanecido comigo até agora. Quero falar a você, te pedir também, para que você continue conosco, aperte aí o like nesse vídeo, você pode compartilhar para quem você quiser, afinal de contas eu acho que conhecimento nunca é demais mesmo, sempre é bom nós estarmos conhecendo principalmente a Bíblia, cada dia mais, porque ela nos ensina a ser primeiramente cidadão de bem, nos ensina moral, nos ensina ética e nos ensina
acima de tudo, a estarmos em comunhão com o nosso Criador. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até lá, muito obrigado.